Seja muito bem-vindo ao Jobcast. Estamos aqui com a nossa diretoria. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos que envolvem o universo do empreendedorismo. Você que é empresário, você que está empreendendo, você que quer crescer no seu negócio e busca informações relevantes, é aqui que você vai encontrar. Seja muito bem-vindo, Jefferson, Odissélio e Bruno, para mais esse podcast. Você está feliz, Bruno, por estar aqui hoje, nessa tarde, com a gente? Eu estou muito feliz. Sempre tem um bom bate-papo, uma troca de... Uma resenha dessa. Uma resenha dessa, muito feliz. Muito bom. Doutor Odissélio? Também. Climazinho bom, tudo ok. Doutor Jefferson? Feliz de estar aqui. Muito bom. A animação é perceptível, né? É muito. Cara, muito animado, olha. Vamos lá. Hoje eu trouxe alguns temas para a gente discutir aqui. Eu quero que, de fato, seja uma interação de ideia, um brainstorm. Então, vamos falar sobre o que é mais difícil hoje para o empresário de hoje. O que ele tem que fazer, abrir mão para crescer o seu negócio? O que vocês acham que faz o empresário perder muito tempo, que talvez vocês perdessem isso lá, mas uma chave virou e hoje vocês olham que aquilo era besteira e que aquilo era crença e que trouxe esse sucesso? Se a gente falar se tem alguma besteira ou que não faríamos, acho que é um jogo de... O que ele faz, o que ele tem que deixar de fazer para dar certo? Para dar certo, ele tem que deixar de procrastinar, eu acho, na minha opinião. Ele tem que ter certeza do que ele quer. Mas como é que ele consegue ter essa certeza? Como é que ele consegue identificar? Como vocês identificaram a certeza que vocês queriam? Ele tem que gostar do que ele faz. Ele tem que descobrir algo que ele goste. E aí ele vai transformar aquilo num negócio para ajudar outras pessoas. E aquele empresário que construi a empresa dele dentro de um fundamento de ganhar dinheiro e não daquilo que eu gosto. Como é que ele faz essa transição? Como é que ele consegue startar a partir daí? Tá muito difícil essa pergunta, pessoal. Ele tem que simplificar. Não, tá ótimo. Eu acho que ele tem que ter um plano, ele tem que saber onde ele quer chegar e traçar um plano, como ele quer chegar nesse objetivo. Seja para ganhar dinheiro, como um empresário cria para ganhar dinheiro, vem as modinhas, algo dá dinheiro todo mundo monta, barbearia, paleteria e etc. O Odissélio falou uma coisa muito importante, que eu acho que é fazer o que gosta, não procrastinar. Eu acho que procrastinar não só nos negócios, é algo bem ruim, né? Então, eu acho que ele tem que saber onde ele quer chegar e traçar um plano para isso. Bom, eu quero ter tantas clínicas. Como eu vou ter tantas clínicas? Vou montar primeiro. Eu acredito, cara, que o primeiro passo para o empresário pensar em dar certo é ele entender se ele quer ser empresário. Se ele quer empreender e se ele quer se dedicar a isso. Porque uma das maiores dificuldades que existe nesse ramo é o cara entender que tu ser empresário não é um mar de flores, né? Ser empresário é dedicação 24 horas, é não procrastinar, como o Odissélio falou, é se dedicar ao negócio e muitas vezes, na verdade não muitas vezes, todas as vezes, o negócio leva bastante tempo para trazer resultado. E esse caminho até ele trazer resultado é o que enfraquece a vontade do cara continuar. Esse é um problema até que a gente já passou, quando um médico, um dentista queria pegar dinheiro fora para pôr dentro da empresa e não dedicava à empresa. Ela não vai vingar, né? Então, nós passamos por isso. Então, assim, a dificuldade hoje do empreendedorismo é isso, que o cara tem que se dedicar ao dobro, tem que fazer o dobro e, geralmente, até ele conseguir ter resultado financeiro disso, ele leva bastante tempo. Então, esse caminho até acontecer essa mudança, essa virada do negócio, pode levar 6 meses, pode levar 2 anos. Isso aí, o negócio não é uma conta certa, né? Não existe uma fórmula exata do que vai dar certo. Vocês podem ver como no mercado mesmo, você vai ver pessoas que falam Trump faliu 5 vezes antes de dar certo. O cara bilionário, presidente dos Estados Unidos, faliu 5 vezes antes do negócio dele vingar. Isso para praticamente todo mundo, Silvio Santos ou qualquer empresário que tu vê hoje bilionário, ele teve vários fracassos até chegar lá. Né? Dificilmente tu vai ter um empresário que, eu comecei, olhei para o céu, decidi que ia ser aquilo, dali pro dia para a noite eu fiquei milionário. Não é assim, cara. Ser empreendedor é difícil, né? Estatisticamente, 5% das empresas dão certo. Então, 95% deu errado. Só que esse 95% deu errado, geralmente leva todo o dinheiro que o cara tinha na vida.
né? Entendi. Então, isso aí, hoje a gente olha, tem, assim, é uma coisa que é até uma polêmica que mostra, né, do colaborador falando, meu patrão fatura 200 mil por mês e me paga R$ 1.800. Isso é um absurdo. Aí o pessoal fica falando, não tem problema, então pede demissão, pega todo o dinheiro que tu tem na tua vida, investe num negócio, contrata lá 10 pessoas para te pagar no final do mês, independente se deu certo ou errado, e aí pronto, vai ser igual ao teu patrão, né? Então a maior dificuldade hoje é isso. E é aquele lado que eu te falei, hoje a decisão de ser empresário parte da pessoa, mas continuar sendo, aí Ou aguentar. ou aguentar esse Continuar processo sendo, que é a Então, o dificuldade. sucesso de empresário é resiliência. Ser resiliente. Resiliência. Entendi. E, E aguentar o rojão. Daniel, ser realista. Sim. realista. Não adianta o empresário, não adianta ele fazer algo, tipo, ele montou uma empresa, uma coisa que foi muito moda alguns 2, 3 anos atrás, uma paleteria. Começou a ter paleteria e todo mundo queria montar paleteria. Sei lá, deve ter aberto em Manaus umas 30 paleterias. Se você for ver hoje, Não tem 3. deve ter umas 3, né, 4. A pessoa Que já era do precisa... ramo de sorvete. A pessoa precisa saber a hora de parar. O empresário precisa saber a hora que diz, cara, essa parte aqui do meu negócio não está dando certo. Não está dando certo. Né? Dando um exemplo, assim, eu vi uma pessoa falando no tempo desse Silvio Santos, que na vida dele ele abriu 150 empresas. Caramba. Mas ele fechou mais da metade porque não deu certo. Só que ele tinha o time de dizer, cara, isso aqui não vai dar certo não, fecha, vamos pro próximo. Ele era muito rápido nessa decisão, entendeu? Então essa decisão, para o empresário, ela tem que ser rápida. Cara, isso aqui não está dando certo não, vamos fechar. Né? Se você colocar muito amor naquele negócio e não pensar com a razão, aquele negócio vai levar tudo que tu tem. Bruno, quais são, na tua opinião, na opinião de vocês, as maiores fábulas, mentiras, fantasias do empreendedorismo que as pessoas contam na internet? O que tu acha que, cara, isso aí na prática não é bem assim? O que você acha, o que vocês Da acham? internet. Todo empresário é milionário. Isso é uma das maiores mentiras que Posso existe. passar 30 dias fora da minha empresa que quando eu voltar vai estar tudo ok. Mentira. Mentira. Isso é uma fábula da internet. Por que É uma mentira? fábula. Por É uma que fábula da mentira? internet. Por que mentira? Porque como nós conversamos, teve um podcast nosso aqui até, que nós falamos da batida do bumbo, das reuniões, da sala de guerra, você tem que estar entendendo em tempo hábil a mudança de rota ou ajustando esses processos. Então, por isso vem nós temos uma reunião semanal, toda segunda, é sagrado, independente se estamos viajando ou não, entra online alguns sócios, nós sócios juntos, tem a sala de guerra, que o Odicélio gosta e faz muito, que ali você vê o resultado do dia, o que aconteceu no dia, o que produziu, o que virou, para amanhã não esperar o erro do final do mês e, porra, não aconteceu nada, pô, vamos ser melhor, vamos... Não, ali a gente discute, coloca na mesa, e essa discussão entre vários gestores, ou entre nós, a gente consegue identificar um problema que é de todas as empresas. O engajamento da equipe tem muita relação com a cultura implementada pelo dono da empresa, né? E tu implementar cultura, eu acho que é a coisa mais difícil que existe dentro de uma empresa. Tu implementar cultura. E tu só vai conseguir implementar cultura se tu der exemplo. Então, assim, hoje, como é que tu vai fazer para o teu colaborador engajar e entregar um resultado se tu não vai na tua empresa? Ou se tu passa 6 meses viajando, né? Essa é uma coisa que é lindo, né? Eu comecei a trabalhar aqui, agora eu com uma gestão profissional, não preciso mais estar na minha empresa. Cara, isso aí, assim, não, tem empresário que pode contar essa história para mim, bonitinha, linda, mas tu conhece algum empresário de sucesso grande que não puxa o ritmo da empresa? Depois de muito tempo, ele tem um conselho de administração, ele tem um CEO melhor do mercado, tudo bem. Aí o cara tem um CEO executivo que ganha não sei quanto, mas ele tem um líder. Mas ele tem um líder, ele não é mais o CEO da empresa. Mas enquanto empresa que o dono é o CEO, é o operação, cara, cultura implementada com o dono, né, com o líder, com exemplo. Né? Se a gente passar uma semana sem ir na empresa, o ritmo cai, nada acontece mais.
Então, assim, os gestores eles têm um certo tempo para continuar implementando o ritmo. Depois desse certo tempo, precisa do líder, precisa do dono, propriamente dito, no nosso caso, lá para tocar a banda. O que é um profissional da saúde? Vocês são médicos, vocês são da área da saúde, vocês têm todo o contexto do que é ensinado na faculdade, do que é ensinado academicamente, e do que a gente já conversou e ouvi de vocês, academicamente vocês não são preparados para empreender, vocês são preparados para exercer uma função. Mas hoje, com o boom da internet, o boom do movimento empreendedorismo, muitas pessoas da área da saúde resolvem empreender tendo a própria clínica e se desenvolvendo. Hoje, o que é o fator principal para alguém que é da área da saúde escolher e ter certeza que o caminho do empreendedorismo é o caminho que ela tem que seguir? Eu acho que primeiro ela tem que querer. Ela tem que querer ser empresário. Isso a gente fala muito, não adianta você empurrar alguém para ser empresário, tem que partir da pessoa. Porque existe um limbo entre o profissional liberal e o empresário, o gestor. Né? Eu passei por isso, acho que o Jefferson passou por isso, o Odicélio passou por isso. Porque você para de ganhar aquele dinheiro, porque o profissional liberal ele faz dinheiro com trabalho, com tempo de hora trabalhado, com dedicação ali. E eu decidi virar empresário o dia que eu me vi de domingo a domingo trabalhando e não tendo tempo livre. Vamos lá, eu não vou ficar 30 dias fora da minha empresa, óbvio, mas também não é uma escravidão onde eu não posso sair. Existe você delegar função, você montar essa gestão à distância, estando perto ali com essas reuniões, mas o limbo de você deixar de ser um profissional liberal para você ser um empresário, até monetariamente, até vir a ganhar o que você ganhava, vira uma escravidão ali, né? Hoje você vê muito médico, dentista, profissional liberal, tendo que trabalhar muito para produzir muito para manter a qualidade de vida. Só que quando você muda para ser empresário, esse resultado não vem tão rápido. Aliás, ele não vem rápido. E aí, você desistir, você tem dois caminhos. Você desiste e volta, não, pô, eu na minha profissão, eu ganhava muito mais dinheiro antes, eu sendo dentista, mas eu era domingo a domingo. Era de manhã no exército, à tarde na prefeitura, até às 10 da noite no consultório, final de semana em Quari, e assim, aquele ciclo. Se eu parasse, o dinheiro estagna. Então, se eu ganhasse X mil reais por mês, eu parasse uma semana, eu ia ganhar menos uma semana daqueles X mil reais. Então, ele tem que... E também não pode continuar com os dois. Não faz tudo, não faz nada, né? Eu estou trabalhando também aconteceu comigo, trabalhando aqui como dentista para colocar dinheiro na empresa para a empresa andar. Sem gestão não vai andar. Então, é difícil. É difícil. E você montar uma empresa, a outra mentira monta a empresa que tu vai ser rico. Ou que você vai trabalhar menos. Poxa, eu achei ser melhor. E tem duas coisas que eu queria salientar aqui, Daniel, que é o seguinte. Uma, o fato de você virar empresário não quer dizer que vai dar certo. Sim. Não quer dizer que vai dar certo, entendeu? Como o Jefferson falou há pouco, 95% das empresas, elas fecham. E você fez um investimento, você investiu intelectualmente, investiu financeiramente, investiu o tempo que tu poderia dar com a tua família e de repente aquilo pode dar errado. Ponto, isso tem que ser. E uma coisa que eu acho que é muito importante é o seguinte, nem todo mundo vai virar empresário e está tudo certo. Não é obrigado, eu tenho que ser empresário para me dar certo. Não. Você pode ser um CLT que, se você for muito bom, você vai ser bem remunerado. Você pode galgar cargos dentro de uma empresa, chegar a ser CMO, ser CEO, ser qualquer outra função dentro da empresa e também ser bem remunerado. Então, é importante que isso seja muito claro para a pessoa. A pessoa ela tem que entender. Eu tive um cara que foi meu chefe, que é uma inspiração muito grande para mim, que uma vez ele falou para mim, eu não sirvo para ser empresário, não sirvo para ser o dono. Eu entrego o resultado para uma pessoa, com os recursos que ela me dá, mas eu sou o dono, eu não sirvo para isso. Eu já tentei 2 vezes e não deu certo. Mas hoje ele é muito bem colocado, é um cara financeiramente resolvido, mas ele sempre foi, digamos assim, funcionário de uma empresa, de uma multinacional, de uma grande empresa, entendeu? Entendi. Porque tem pessoas, um modelo de adaptação da pessoa. Daniel, é importante também, tu levantou essa parte da área de saúde, né, que é o nosso caso,
a medicina ainda hoje, ela é uma profissão que traz um resultado financeiro muito bom, né? Dependendo do tipo de especialidade que tu decide fazer, tu tem um resultado muitas vezes muito melhor do que um empresário, né? E com um risco muito menor. Por que um risco muito menor? Porque tu presta serviço para um hospital, tu presta serviço para um grupo como o nosso, salientando aqui que o nosso grupo tem o interesse de trazer o profissional e dar toda a estrutura para ele, tanto de remuneração, quanto de apoio contábil, quanto de onde ele vai trabalhar, de tudo. Então, o profissional liberal, médico, ele chega para fazer o atendimento dele, tratar bem o paciente, trazer a experiência do cliente e acabou. E no final do dia ou da semana, dependendo do acordo, ele recebe o dinheiro dele e tem um resultado muito bom financeiramente. Então, quando o cara decide que ele vai empreender sendo médico, é uma decisão muito importante, porque muitas vezes ele vai empreender e vai ganhar menos do que ele ganharia como médico. Então, essa parte da escolha do médico para ser empreendedor, para ser empresário, ela é bem difícil, né? Porque o caminho mais fácil é eu vou atender, eu vou ser médico, eu vou atender e vou ganhar meu dinheiro no final do mês, acabou, né? E não significa que isso está errado. E aí como eu falei, é uma escolha. Isso demonstra, na nossa empresa, a gente tem hoje um grupo com em torno de uns 200 médicos trabalhando com a gente, né, nos nossos diversos serviços. E a gente percebe que tem muitos médicos que em algum momento empreenderam. E agora que eles chegam lá com 60 anos, com 55 anos, eles não têm mais interesse. Por quê? Porque, como eu falei antes, o empreender é 24 horas, é eterno, todo dia 5 tem que pagar a folha, não interessa. Né? Empreender não é simples. Só que tem uma premissa que fala que gestão é gestão, cara. Vocês são mais do que especialistas em gestão vertical. Explica um pouco para quem ainda não entende esse termo, ou talvez já esteja aplicando, mas não sabia que esse era o nome, e o porquê isso é tão relevante hoje, nos dias de hoje. Porque isso traz tanto resultado para vocês. Na saúde, Daniel, isso tem uma importância maior. Por quê? A maioria dos serviços hoje eles são descentralizados. Você vai numa clínica, faz um exame de imagem. Tu vai num outro lugar, coleta um exame de laboratório. Tu vai num terceiro lugar para fazer uma consulta médica. Entendeu? Se você precisar fazer um procedimento cirúrgico ou algo, um exame de maior complexidade, tu vai num outro local. Então isso fragmenta muito a informação e dificulta o tratamento daquela pessoa. Então, a vantagem de você verticalizar, você juntar tudo e fazer uma gestão 360 da informação desse paciente, facilita a tomada de decisão de quem cuida dele. Se eu tenho um profissional médico ou um profissional de multiprofissional, que ele tem acesso num único local, num único sistema, todas as informações daquele cliente, eu vou facilitar a tomada de decisão dele. Eu vou diminuir o tempo que essa pessoa vai ficar andando por vários locais até conseguir um diagnóstico, um tratamento ou um acompanhamento. E aí eu vou conseguir entregar tanto para o profissional médico uma facilidade de diagnóstico, como para o cliente uma rapidez no diagnóstico e tratamento dele. E eu vou centralizar num único local todas essas informações. Se essa pessoa voltar daqui a 6 meses comigo, se ela ficar fazendo um acompanhamento mensal, se ela voltar daqui a 1 ano, aquelas mesmas informações estarão centralizadas. O médico vai ter acesso a isso de forma a facilitar o próximo tomada de decisão que ele vai ter com aquele paciente. Tá, mas vamos lá, pensando de uma forma mais matemática, isso não aumentaria o custo? Como é que vocês conseguem ter um lucro se vocês oferecem um produto até com um preço certo acessível? Como é que vocês lidam com essa organização, Jefferson? Como é que vocês na fazem? verdade, cara, o que acontece, para a gente conseguir fazer uma gestão vertical, a gente foi investindo em estrutura, né? Hoje, quando o cara fala em gestão vertical, ele precisa ter uma capacidade instalada para trabalhar isso. Então, hoje a gente, como eu falei antes, a gente tem toda a estrutura de consultórios, de exames de imagem, de máquinas de ultrassom, de laboratório próprio. Que faz mais sentido do que terceirizar isso. Então, na verdade, é o seguinte, no começo, a estrutura vertical ela é muito cara. Porque eu preciso investir em estrutura. A longo prazo,
isso traz todos os benefícios que o Odissali falou, de a gente ter tudo num só lugar, a gente consegue avaliar os exames e a gente consegue também trazer um resultado melhor financeiramente para quem está prestando serviço como nós, quanto para o nosso cliente. Hoje, o nosso cliente ele consegue acessar os nossos exames num valor geralmente abaixo do valor de mercado de outros players. E com mais qualidade, porque a gente que realiza, a gente que faz, os aparelhos são nossos, tudo testado, tudo qualificado, né? Então, a gestão vertical, ela faz isso. No começo, tu investe muito em estruturação de máquinas, equipamentos. É inevitável tu terceirizar, né? E depois vai ficando mais robusto, onde você vai verticalizando. Você falou do início de uma empresa. Isso aí depende isso aí depende de cada um, né? Isso aí, o modelo mais simples é tu terceirizar porque tu não tem dinheiro para investir. Mas, se tu tiver capacidade financeira instalada para fazer, tu faz, né? O modelo, como tu falando, respondendo gestão vertical, basicamente é isso. Tu tem dinheiro, tu faz estrutura, tu banca a estrutura, depois de um tempo ela vai trazer o retorno. Né? Basicamente é isso. E o retorno, a grande sacada, Daniel, não é o retorno financeiro, é claro que ele é necessário. Ponto. Sim. Ninguém faz sem pensar no retorno financeiro. Mas a grande sacada é você poder, com essa estrutura montada, tu propiciar para as pessoas que estão sendo atendidas contigo uma melhor qualidade. Vou te dar um exemplo. Uma determinada empresa que trabalha com a gente, com serviço de medicina ocupacional, manda lá uma pessoa para ser contratada ou uma pessoa para fazer um exame periódico anual. E aí ela vai lá, faz os exames da grade para aquela determinada função e de repente vem lá uma glicemia de 200 naquele dia, naquele paciente. Quando ele passa com o médico do trabalho, o meu médico do trabalho já avalia os exames daquele paciente. E olha, deixa eu falar para ele, seu Marcos, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor sabia que sua glicemia deu 200? Não, mas não tem nenhum problema não. Não, mas aqui, ó, seu exame está dizendo que o senhor é diabético. O senhor não precisa, eu vou fazer aqui eu vou solicitar para o senhor novos exames que o senhor vai precisar fazer. O senhor vai voltar para o seu trabalho e eu já vou deixar aqui para o senhor uma consulta agendada com o nosso endocrinologista. Eu resolvi a vida daquele paciente no mesmo local, no mesmo dia, em um único atendimento. Entendi. Entendeu? Eu consigo hoje, a gente consegue hoje com o nosso time, com a gama de profissionais que a gente tem, fazer isso. O cara vai lá fazer o mesmo exame e chega lá uma pressão 20/10, 20/12. Não, sente aqui, o senhor veio caminhando, tá, meia hora vai lá, 18/12. Esse paciente é hipertenso. Sim. Então eu já vou fazer os exames dele, já vou entregar para ele a guia de encaminhamento para o cardiologista, já vou, se precisar, fazer um eletro, todas as nossas clínicas têm eletrocardiograma, já faço um eletro, vejo se tem algum problema, o médico do trabalho ou o médico examinador já vê isso, e naquele mesmo momento, num único atendimento, eu já resolvo ou dou um encaminhamento adequado para essa pessoa. Esse é a maior vantagem da verticalização, o maior benefício. Entendeu? Maravilha. Poder ajudar as pessoas num único momento que ele nem está esperando algo que a gente já vai tratar, entendeu? Atendendo nessa gama de especialidades e produtos nossos com uma qualidade, como você falou, porque a gestão é nossa. Não é um terceirizado onde esse exame, será que está certo? Será que não está certo? Vamos repetir. Até essa prova a gente consegue repetir com a nossa própria equipe, essa gestão é nossa. E o que hoje a gente percebe nas reuniões com grupos empresariais é que isso está muito em alta, cara. O empresário, ele visa trazer melhoria para o funcionário. Né? Os benefícios trazem um resultado na produtividade muito grande. Então, assim, hoje, as empresas que procuram a gente, eles vêm com essa dor. Eles falam, eu trabalho com tal empresa e eles só fazem o feijão com arroz, eu nem sei se eles estão me entregando mesmo, né? E aí ninguém entra no mérito de quem faz isso, mas o que a gente demonstra para o nosso cliente lá, o parceiro, o empresário, é que isso vai melhorar a produtividade dele, vai melhorar o resultado. Porque, como o Bruno falou, cara, hoje tem várias soluções de saúde, de benefícios, de entregas, que a gente consegue melhorar o cliente, o colaborador vai mais feliz para a empresa, consequentemente, a produtividade dele é maior, né? A rotatividade desse funcionário é menor. Né? Então, tu tem um cliente lá, teve empresários amigos nossos, falou, eu queria contratar vocês porque eu já perdi 10
pessoas naquele setor porque o outro player entrega aqui um cartão de benefício, entrega aqui pelo mesmo salário. Um valor Ele maior. Perdeu pelo benefício. Então, assim, hoje, cara, isso está em alta, né? As empresas, as grandes principalmente, que têm essa capacidade de entregar um pouco mais de benefícios para o funcionário, pensa muito nisso. Né? E hoje a gente, verticalizado desse jeito, a gente consegue entregar semanas de saúde, dependendo do tamanho da empresa, diversas formas de trazer a percepção de que a empresa está se preocupando com o colaborador, que é a parte mais importante, né? Como o Odissel falou, a gente consegue fazer isso com o colaborador do cara, mostrando para ele, e isso tem um reflexo altíssimo para o dono da empresa, né? Porque o colaborador pensa, pô, eu ia naquele lugar que não entregava muita coisa, que só era o feijão com arroz. Agora o meu chefe me trouxe para essa empresa aqui que o cara descobriu que eu sou diabético e já começou meu tratamento. Como seria se eu não tivesse vindo para cá? Então, eu fiz tudo num só lugar, né? Então, médico, assim, esse ultrassom tu faz lá, esse raio-x tu faz lá, Pô, pegar esse ônibus, laboratório tu faz lá amanhã, porque tu vai ter que ser de manhã. E aí esse custo dessa logística toda, o tempo de produtividade que perde fora da empresa. E quando eu questionei a questão da verticalização com custo, é porque com o menor custo eu consigo entregar mais com menos, que é a parte mais importante. A gente entende que a empresa ela precisa também ter um controle de custo. Né? Então, a nossa parceria junto com a empresa eu consigo te entregar o que tu não tinha na outra, praticamente pelo mesmo custo, né? E esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho basicamente o nome do grupo é Job Soluções em Saúde, é justamente solucionar o problema do nosso cliente. Legal. E Bruno, você é o cabeça da área comercial. Você lidera o time de vendas, é isso? Como é que funciona essa parte? Você falou no Reels que tudo é venda. Tudo é venda mesmo? Sim, tudo é venda. Tudo é venda. Eu disse, acho que foi no consultório, né? Nós estávamos falando do desejo. Então, o time de vendas, você tem que ter um processo bem alinhado para acolher esse cliente. Nossos clientes são clientes de saúde, são clientes que não queriam estar ali, é uma necessidade na maioria das vezes, salvo quando é uma prevenção, salvo quando é uma medicina ocupacional, onde tem ali alguns passos a serem seguidos até pela lei, pelo cuidado do nosso colaborador. Mas o time tem que estar muito alinhado em acolher aquele paciente que tem de dor e até, às vezes, o paciente vem ríspido e etc. Então, esse treinamento de acolhimento, dessa barreira dos nossos vendedores entender, acolher e solucionar o problema do nosso cliente, do nosso paciente, entra também a verticalização. Nós temos tudo de saúde que for necessário num só lugar. A diferença de uma clínica 1, 2, 3 ou 4, ou da localidade dela, é a localidade e o conforto do paciente. Legal. Todas elas estão aptas e equipadas para esse atendimento como um todo. Eu acredito assim que vocês, claro, têm uma grande autoridade nisso, porque vocês desenvolveram com maestria isso. Mas vocês são pessoas que sempre estão buscando conhecimento. E eu sei que vocês fazem parte do Elite, né? E podem falar um pouco como é que é a experiência de fazer parte do time, do grupo com os melhores empresários do Brasil, estar ali entre... vocês foram primeiro lugar ano passado, como é que foi? Esse ano foi segundo lugar? Esse ano nós ganhamos em segundo lugar, né? No último encontro. Todo encontro segmenta por serviços, indústria e varejo, né? Nosso entra em serviço e nós ficamos em segundo lugar ali. Na verdade, mas cara, na verdade, aquela matéria dos 200%? Na verdade é o seguinte, Daniel, a premiação ela leva em consideração os trimestres sim. E o ano. Ano passado nós ficamos em várias posições de liderança durante os trimestres, mas nós fomos os mais constantes e não nós ficamos em primeiro lugar no ano. Sim. Então, assim, eles premiam a cada trimestre os resultados e o cara que vai ser mais constante ele vai ser o primeiro lugar, que foi o nosso caso. Legal. Né? Que é o que a gente busca como grupo. A gente busca a constância. Cara, eu tenho que ter um crescimento constante. Não adianta, eu dei um pico porque eu consegui um cliente maior do mundo, eu dei um pico lá e eu ganhei um trimestre. Tudo bem, mas no próximo eu fiquei lá em último. Sim. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente foi constante todos os trimestres e a gente ganhou
o prêmio anual de melhor resultado na parte de serviços. Né, E como é que é essa experiência? Falar com o Marcos Freitas? Essa como é que é uma competição saudável, né? Esses Sim, prêmios, sim. eu acho que a gente busca o melhor, é uma competição saudável. Uma grande brincadeira é que o empresário não tem patrão, né? Não tem chefe, mas a consultoria te cobra, o consultor te liga. Quando você chega lá, se você não fez a tarefa de casa, o passo a passo daquele planejamento no encontro anterior ou no final do ano para o ano seguinte, você vê pessoas tendo resultado e você não. Como diz o próprio Marcos, ou você sai, ou você se molda para ser ali o melhor e está na cabeça. Uau. Então, acho que ali tira da zona de conforto, cria uma competição saudável entre todos nós ali. Nós estamos falando dos maiores empresários do Brasil, faturamento de pessoas ali muito grandes. E o nosso crescimento com ele, nós estamos indo para o terceiro ano, foi significativo. Né? Ele tira realmente a gente da zona de conforto, põe para fazer a tarefa de casa. E acho que toda a consultoria é válida. Nós encontramos o Marcos agora. É uma mudança para nós, mas desde a nossa primeira consultoria, desde o começo, igual o Jefferson falou, verticalizado, tem dinheiro, pode verticalizar tudo, né? Ou quando você estiver mais robusto. No início, nós tínhamos várias consultorias, seja de online, seja num bate-papo de network, um café com as pessoas, isso tudo é crescimento. Legal. Mas o Marcos realmente foi ele pode ser considerado um marco até no nosso crescimento. Pode falar. Rapaz, eu acho assim, na verdade, o que acontece, quando a gente vai para uma consultoria que tem os maiores empresários do Brasil, tu te molda a tentar ser o maior também. Né? Então, assim, tu é aquilo, diga-me quem andas, tirei quem és, é exatamente isso. Quando tu vai para um lugar que tem 300 empresários do Brasil, os maiores do Brasil, de todas as áreas, serviço, varejo, atacado, tu começa a discutir com pessoas que são empresários fortíssimos, ricos, né, que têm a capacidade de te ensinar muita coisa. Legal. Então, o network que tu absorve, andando com empresários melhores, que tu traz um benefício muito grande. Então, a gente cresce muito pela forma de quem tu tá trabalhando junto. Pelo meio, né? Pelo meio. Então, tu te molda a tentar ser melhor. Então, é aquela máxima, o ambiente sempre te favorece. Você é a média das 5 pessoas que você conhece. Sim, exatamente. Imagina lá que todos são empresários bem-sucedidos, até porque tem Entendeu? Porque se o cara não for bem-sucedido, ele não consegue andar no mesmo grupo, né? Na mesma velocidade, no mesmo passo. Legal. Você quer acrescentar alguma coisa, doutor? Acho que a troca de experiência é grande. O fato de ser... o grupo é muito heterogêneo, digamos assim. Né? Tem o pessoal do serviço, tem o pessoal da indústria, tem o pessoal do comércio. Né? Então, assim... Mas quando a gente troca experiência com pessoas de todos os segmentos. Eu acho que essa troca de experiência com os outros segmentos é muito importante. Porque você, às vezes, pensa, eu só tenho esse problema no serviço. E não é. O problema, às vezes, também está naquele outro segmento. E aí, às vezes, aquela pessoa tem uma sacada, tem uma saída, tem uma resposta para aquele problema que você não tinha pensado. E acaba te ajudando. Isso é muito importante. Acho que isso é um fator primordial para o nosso crescimento também. E hoje, se te livra de errar, né? Isso. Se algum empresário hoje quiser sentar com vocês, pagar um café, criar uma network com vocês, como é que ele faz? Você já tem alguma mentoria, consultoria? Vocês têm algo já? Já pensaram em fazer isso? De alguma uma escola de negócios? Ou até mesmo um network mesmo, um momento ali para trocar ideia entre empresários, para compartilhar conhecimento? Já ventilou isso aí na mente de vocês? Acham que é o momento? Acham que não é o momento? Acho que o meio que a gente vive, qualquer conversa, café, vira uma resenha de negócios e a gente respira isso e nós falamos disso no nosso meio, né? Então, não é algo profissional hoje, como chegar conosco para isso. Não tem algo desenhado. Mas isso é muito comum, tá, Daniel? Hoje é muito comum. A gente é muito procurado. Hoje é muito comum, muitos empresários, tanto do nosso segmento quanto dos outros, lhe mandam mensagem, sentam, vão lá na empresa com a gente está sempre aberto, cara, a gente entende que toda troca de experiência, como o Odisseirio falou, é válida, tem pessoas que vão estar melhores que a gente, tem outras que vão estar piores, mas todo mundo que procura a gente tem a tendência a ajudar, então, assim, não é uma coisa que a gente faz isso profissionalmente, mas como mercado mesmo, a gente sempre está junto com outros empresários, então a gente sempre está discutindo negócios, tendências,
e crescendo juntos, né? Maravilha. Então, E aprendendo juntos. Né? Aprendendo. alguma última mensagem para nossa audiência vocês queiram deixar? Nós já vamos estar caminhando para o final. Algum conselho, alguma frase, aquilo que possa incentivá-los, motivá-los a não desistir do empreendedorismo ou largar de vez o empreendedorismo e seguir firmemente no CLT? Cara, acho que clareza, a pessoa precisa ter clareza. Quem está empreendendo, que está começando no ramo ou que está ali há mais tempo, precisa ter clareza do que está fazendo, precisa ter clareza de números, precisa ter clareza que aquilo que ele está fazendo está dando certo, né? Porque acho que uma das piores coisas que pode acontecer é ele achar que a empresa está dando certo, a empresa não está dando certo, e de repente a empresa quebrar e comprometer a vida dele, a vida da família dele, a vida dos filhos dele. Isso é algo que eu me preocupo, assim, quem me pergunta, cara, o que eu acho que tem que fazer? Eu acho que você tem que ter muita clareza do que o que você está fazendo hoje está dando certo. Se estiver dando certo, meu amigo, vai para cima, não desiste, persevera, vai atrás, que vai dar certo. Se você tiver alguma dúvida, procura ajuda, olha os números, vê se aquilo ali é o que você acha e vai tomando decisões para entrar no caminho correto, porque é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Maravilha, maravilha. Jefferson? Não, complementando o que o Odissei falou, eu acho que a vida do empresário é comprometimento e resiliência, cara. São duas palavras que demonstram mesmo a vida do empresário. Mano, comprometimento acima de tudo, que vai envolver a clareza, vai envolver todo o resto, né? E resiliência, porque uma hora vai dar certo. Se tu se dedicar, vai dar certo. Brunão? Constância e dedicação, acho que define tudo. Né? Nada anda sozinho e tudo que você se dedica ganha teu coração, não é isso? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Jobcast. Se você tem alguma dúvida, quer pedir algum conselho aqui dos nossos diretores, deixa aqui no comentário, aqui embaixo, nas nossas redes sociais, nos sigam, deixa seu like e principalmente se inscreva no canal para que mais pessoas sejam alcançadas com conhecimentos que possam ajudá-las na fase do empreendedorismo e do sucesso das suas vidas profissionais. É isso, tamo junto, até o próximo episódio.